Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do Deva 11, né? Soltou um relatório gerencial faz pouco tempo aí, com muita coisa nova que a gente vai conversar aqui. Mas antes, claro, se inscreva no canal, deixe seu like e se torne membro também para apoiar. Inclusive, a gente fez uma call exclusiva para membros com a gestão da Devan, né? Então foi uma call bem interessante, onde ela estava falando os próximos passos, inclusive dentro dos nossos membros, né? Tinha algumas pessoas ali que estavam interessadas, fizeram perguntas diretamente para a gestão, ela respondeu, então bem bacana, né? 4,99 desse tanto de conteúdo que a gente está fazendo aqui, tá bem legal, na minha opinião, tá bom? Vamos lá, liquidez média diária tranquila, né? 1,4, patrimônio líquido 1,4, também tranquilo, preço do valor patrimonial descontadaço, né? 43, último rendimento aí de 49 centavos. Uma rentabilidade no mês de 0,12% e o dividend yield, né? O cota tá bem amassado, então joga lá para cima e por isso que eu sempre falo, né? Não olhar só o dividend yield, nunca olhar um indicador só. Aqui eles já mostram, né, 78% da carteira que está adimplente, ou seja, tem muita coisa aí que está com problema nessa carteira. Tem uma rentabilidade de 125% no CDI e 148%, né, ou seja, quase 150% do CDI em gross up, que é ali, você pega ali, faz uma régua ali, né, com, por exemplo, você pega lá tesouro direto, renda fixa e tudo mais, aí você tem que pagar imposto, né? Aqui no caso não, então por isso que eles fazem gross up, ou seja, joga a rentabilidade lá para cima, essa que é a diferença. Mas lembrando que esse fundo vem passando ali por grandes problemas na sua carteira, tá ali tentando de fato se desvencilhar, né, das situações que está colocando, inclusive isso que a gente vai discutir aqui no relatório hoje. E aí você tem que olhar todo esse histórico, né? Senão você olha, nossa, esse fundo, né, tá uma rentabilidade muito interessante. Você tem que olhar como um todo, inclusive fundos arrojados, como um todo, né? Você tem que sempre ponderar o risco. E a única coisa que eu vou falar aqui que não tem discussão nesse vídeo é a diversificação da sua carteira. Você tem que diversificar sua carteira. E é isso, né? Assim, a única coisa que você tem que ter, não tem teoria que te isente de diversificação, tá bom? Então você tem toda ali esse histórico, inclusive, muitas pessoas, né? A gente tem aqui 130 mil cotistas, é muita gente, então imagino que muitos deles estejam ali com uma rentabilidade negativa, né? Porque eles pegaram a cota ali desabando ao longo do tempo, né? Lembrando que também nada aqui é uma recomendação. Se você é cotista, né? Se você deseja sair ou permanecer nesse fundo, também a decisão é sua. E caso você queira entrar, também a decisão é sua, tá bom? Taxa de administração salgada, tá? 0,20% ao ano, mais a taxa de gestão 1%, mais a taxa de performance 10% do CDI, o CDI, bem salgado. Patrimônio líquido a gente já falou, bem relevante já, 1,3 bi. Vamos lá, a Deva distribuiu 6,8 milhões de rendimentos. Aos detentores do fundo foram distribuídos 0,49 por cota, que dá ali um yield de 1,22%. O yield analisado fechou em 2,8% e na média mensal se encontra em 1,1%. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu 8,77 por cota, resultando em dividend yield de 3,1%, quando calculado pela média das cotas de mercado no mesmo período. Taxa média ponderada da carteira deve estar aí bem agressiva, né? IPCA mais 10,6% ao ano. Ele gerou esse resultado de 49 apurado pelo regime caixa. Nesses fundos mais arrojados, pessoal, não estou falando só do DEVA, não. É muito legal que você olhe o regime caixa, tá? Faz muito sentido. O regime caixa é o que realmente entra no fundo, tá? E o regime competência, aquilo ali, as entradas e saídas contábeis, né? Então é muito importante você olhe o que está de fato entrando ali de resultado financeiro no fundo, concorda? Falou que já teve as inadimplências amplamente divulgadas no mercado e não teve novas inadimplências, mas teve pré-pagamento, né, em 3 operações, que é o Windham, Barretos e Heritage Tower. Ao todo, foram recebidos ali cerca de 9,2 milhões que permaneceram ali no caixa do fundo para encerramento do mês, tá bom? Aqui esse relatório está falando, né, que vai ali de setembro até dia 27 de outubro, ou seja, tem ali uma faixa de tempo atual do tempo que eu estou gravando esse vídeo aqui, e abordaremos aqui os principais assuntos, né, que são as ações judiciais em andamento e as assembleias com investidores realizadas no período, que eu acho que é o grande ali foco desse relatório, na minha opinião, né? Aí ele vem, ações judiciais e exibição de documentos. Finalizamos o último relatório inicial informando que seriam tomadas medidas judiciais cabíveis para proteger os interesses dos investidores do DEVA. Até o momento foram iniciados 7 processos. Conforme será detalhado a seguir, as ações de exibição de documentos objetivam possibilitar o novo acesso a documentos, em alguns casos atípicos, sem direcionamento claro, né? Embora o encaminhamento de tais documentos já tenha sido reiteradamente solicitado à Fortsec, a emissora jamais disponibilizou. Ao assim agir, a Fortsec fere não só os deveres e obrigações
do tempo de securitização, mas também ofere os deveres e obrigações que lhes são atribuídos em lei. A situação está bem complicada aqui, viu? A FortSec, aí eles tentaram, né? A FortSec, contudo, não nos concedeu qualquer retorno, razão pela qual decidimos encaminhar notificações extrajudiciais requerendo, uma vez mais, os devidos esclarecimentos. Né? Nessas mesmas notificações extrajudiciais, solicitando também a apresentação dos extratos de conta, né? Apesar de todos os esforços, a FortSec não prestou qualquer esclarecimento, nem disponibilizou qualquer documento, por isso ajuizamos aí o processo abaixo, atualmente em andamento. Ou seja, eles tentaram de todas as formas, aí não teve jeito, e aí colocaram aqui os processos, né, judiciais, tem até o número do processo aqui, e aqui eles mostram, né, Gramado BV, GVI, GPK Holding, enfim, que eles mostram todos os números processuais, né. E aqui eles falam também de outra questão muito séria, na minha opinião, né, que é em relação às assembleias. Então teve uma assembleia aqui no dia 10 do 10, né, no dia 10 de outubro foram realizadas as assembleias dos ativos GPK Holding, GPK2, Brasil Parques, Gramado BV e GVI, convocados pela FortSec para deliberar as seguintes matérias. Aí colocou concessão de waiver nas devedoras, eu até falei lá no vídeo também, da Hectare, né, para sustar os efeitos de vencimento antecipado anteriormente declarado e ratificado pelos respectivos titulares de CRI e, nos casos de alguns ativos, para sustar os efeitos de recompra total dos créditos imobiliários anteriormente deliberado e por eventuais outros descumprimentos de obrigações a elas previstas, e a concessão de carência para determinados pagamentos devidos de julho de 2023 e julho de 2024. Né? Então, a gente tem mais um tema sensível também, na minha opinião, para os cotistas. Né? Em tais assembleias realizadas por videoconferência, vai ouvir. Os investidores foram obrigados a permanecer em silêncio e não puderam solicitar esclarecimentos fundamentais para as deliberações previstas na ordem do dia. Isso porque, em alguns encontros, o microfone dos investidores e os chats permaneciam inativados e, em outros, embora o chat estivesse disponível, pouquíssimos dos questionamentos feitos foram respondidos ou respondidos de forma evasiva. Ficou evidente a todos os presentes o desinteresse da FortSec em esclarecer os questionamentos, ou seja, que passa a impressão aqui que a Devan está tentando se separar dessa situação, né? No movimento ali de tentar, de fato, recuperar, né, toda a situação, com toda a gravidade que a situação se apresenta. Né? Inclusive, o próprio agente fiduciário, né, que seria ali, entre aspas, o advogado dos investidores, né, o agente fiduciário está ali para proteger, de certa forma, a atribuição legal dele é proteger o interesse dos próprios investidores. Né? Aí fala, olha, vem informar que as ações tomadas pela emissora impediram a plena atuação da agente fiduciário de forma prevista na lei, possibilitando a ampla defesa dos direitos dos investidores. Né? É isso, né? Ele faz meio que esse papel, meio que um advogado ali. Né? A validação de quórum e presença, código de aprovação dos textos, bem como a livre debate e manifestação dos investidores, podendo comprometer a validade das assembleias. Uma situação bem grave, na minha opinião. Tá? No que se refere ao mérito das deliberações, é preciso antes ficar claro que as operações relacionadas ao grupo Gramado Parque são divididas em dois perfis. Um deles consiste no CRI de laço pulverizado, que antecipou os recebíveis de empreendimentos específicos, como é o caso hoje da GVI, Gramado BV e Agon Prime, e o outro é o CRI corporativo, que engloba ali os recebíveis de forma de operação e outras receitas, como a da Snowland, né? Inclusive muito famosa lá, em Gramado, sendo composto pelo Brasil Parques, GPK A, B e GPK 2, né? Tendo em vista a não prestação dos devidos esclarecimentos e a ausência de fundamentos econômicos ou jurídicos que justifiquem a deliberação prevista na ordem das assembleias, votamos pela rejeição de todas as matérias postas à deliberação. Então aí está uma situação ali bem de conflito mesmo, e vamos ver, né, assim, porque, né, a securitizadora também tem todas as obrigações dela, né, e a gente viu pelo próprio comunicado da agente fiduciário que, de fato, está bem complicada a situação. Especificamente sobre as operações corporativas no Brasil Brasil Parques e GPK2, dadas todas as circunstâncias e anomalias que envolveram ali as deliberações, entendemos necessário para a defesa dos interesses dos cotistas ajuizar um novo processo judicial, né? O objetivo principal é de sustar os efeitos das seguintes deliberações aprovadas nas respectivas assembleias. Aí eles colocam aqui, né? O waiver amplo a devedora e aos garantidores do sentido securitizador sustar os efeitos dos vencimentos antecipados das debêntures declarados em assembleias anteriores. O waiver à devedora e aos garantidores por eventuais ou descumprimentos de obrigações previstas. E a carência para o pagamento de amortização entre os meses de agosto de 2023 até julho de 2024. Né? Então, de fato, a gente vê uma clara tentativa ali de separação, né, da situação toda. E aqui mostra, né, não vou ficar lendo tudo aqui, caso você tenha interesse, né, enfim, pode ler aqui, mas aí mostra, a FortSec apresentou, caso você queira, baixar a relatório inicial, né, apresentou respostas por escrito às respectivas atas das assembleias, nas mesmas, essas respostas foram genéricas, evasivas e insatisfatórias, ou seja,
é essa tentativa mesmo ali da gestão da Devan, né, de seguir em frente no seu próprio rumo ali, nessa situação tão complicada, né? E aqui ele fala, né, mais das assembleias, e eu vou passar aqui para as conclusões finais. Vamos lá. Para encerrar os comentários do período, gostaríamos de deixar bem claro que as medidas tomadas pela Devan objetivam exclusivamente a defesa dos interesses dos cotistas do DEVA. Continuaremos empenhados no exercício das nossas funções, né? Então é isso, situação bem complicada, já entrou ali nas vias de fato, né, digamos assim, na questão judicial mesmo da coisa, e bora ver o que vai dar nisso tudo, né? Mas assim, eu acho que, né, não tem condição mesmo de ficar desse jeito, né? A securitizadora tem suas obrigações por lei e ela tem que, né, respeitar isso. Senão, de fato, se não tentar, tem que ir para vias judiciais mesmo, não tem jeito, né? Então vamos ver ali se esse fundo vai conseguir, inclusive, né, melhorar a situação aqui para frente, né? Eu sempre torço para a indústria melhorar como um todo, tá? Eu nunca torço contra nenhum fundo, muitas vezes antes pelo contrário. A gente vê que é uma situação bem complicada. Aqui ela mostra a DRE, né, das receitas totais, é sempre importante você ver se está tendo resultado positivo ou não. A gente já sabe quais são os problemas, né? Em relação à rentabilidade do DEVA, né, teve essa despencada mesmo, é o que eu estava falando desde o início do vídeo mesmo. E aqui, cara, eu acho que isso aqui é até mais honesto do que o relatório da Hectare nesse sentido, tá? Porque os pagamentos em prazo de carência eles colocam pelo menos em amarelo. E aqui os pagamentos em dia verde, os pagamentos em prazo em carência amarelo e o vermelho ali inadimplente, tá? Sei que pode parecer pouca coisa, né? Porque lá na Hectare eles colocam tudo verde, assim, com um checkzinho ali, né? Assim, aqueles que estão adimplentes colocam um checkzinho, aqueles que não, que estão em prazo de carência colocam verde também, só que sem um checkzinho. Eu acho que isso aqui pelo menos deixa mais visual pro cotista, né? Eu sei que não muda nada, né, efetivamente da coisa, mas mostra ali uma certa transparência a mais, na minha opinião, tá? Pro cotista, né? Então vamos ver, mais uma vez, né? A gente tem que sempre torcer para a indústria melhorar e você vê, né, que tem essas questões de problemas. E, gente, eu sempre falei, tá? Multipropriedade eu acho até mais problemático, mais arriscado que o loteamento, tá? Então a gente vai ver que tem muita questão de multipropriedade, vai ter também problema com o loteamento, né? Mas multipropriedade para mim é bem arrojado, eu acho que é o mais arriscado da nossa indústria em termos de fundos, é a multipropriedade, tá? Tipo de ativo, maior parte CRIs mesmo, subordinação sênior e única, segmentos corporativo, multipropriedade e loteamento. É um fundo bem arrojado, sempre foi, mesmo quando estava 100% adimplente, né? Esse fundo já esteve 100% adimplente e sempre desde lá falava, esse fundo é bem arrojado, eu sempre falei, todos os vídeos de fundos mais arrojados, quando tem multipropriedade, eu falo assim, ó galera, esse aqui, loteamento também, mesma coisa, mas eu acho que o loteamento, pelo menos o brasileiro, dá uma segurada a mais para pagar ali as parcelas, né? Questão ali da casa própria, do investimento, tudo mais, né? Tio do lote, né? Como o pessoal brinca, enfim. Diversificação por estado é muito importante, né? Que tem essa diversificação maior mesmo em fundos mais arrojados, mas a gente vê uma concentração maior em sul-sudeste, né? CRIs protegidos contra a deflação e uma inflação ali, um cupom bem arrojado, né? De PCA 10 mais 10 e 63 é muita coisa. Então é isso, né? Assim, uma rentabilidade maior vai ter um risco maior. E esse problema aqui, como a gente viu, foram as questões de conflito de interesse, né? Todo esse emaranhado ali que agora a Devan está tentando sair desse rolo todo, né? Essa que é a minha impressão. Aqui em relação às FIIs também, né? Portfólio de FIIs, tem o Xbox, tudo mais assim, também, né? Questões aí complicadas, na minha opinião. Todas as questões, né? Foram bem complicadas, né? E acabou, infelizmente, resultando em prejuízo para os cotistas, na minha opinião, né? Então vamos torcer ali para melhorar. E aqui ele mostra mais as operações, né? Na Snowland, tudo mais, operação por operação, né? Com sua diversificação, loteamentos, né? As multipropriedades, etc. e tal. Fundo bem arrojado, a gente torce, né? Inclusive a gente vê a evolução das cotistas, né? Teve um aumento gradual, mas aí depois teve essa queda ali. Né? Então, a gente vê que algumas pessoas saíram da posição, mas muitas pessoas ainda continuam nessa posição. Né? Então, a gente torce para a melhoria desse fundo, como todos os outros fundos da indústria, né? Que estão com problema, claro. Né? E o valor de mercado despencou, né? Não tem nem o que falar também. Mas é isso, pessoal. Situação complicada, viu? Mas a gente torce aí para melhoria, né? Para benefício dos cotistas, né? A gente sempre torce ali para melhoria dos cotistas. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso queira algum outro vídeo também de algum outro fundo, só deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer para vocês. Abraço e até a próxima.